Hoje a gente começa uma série do livro aí de Colossenses, do livro de Colossenses. Uma das coisas interessantes, livro de Colossenses, a gente sabe ali que foi Epáfras, né, um dos colaboradores do apóstolo Paulo, da equipe do apóstolo Paulo, que ele funda várias igrejas, e uma delas foi a igreja ali naquela cidade de Colosso. E aí Paulo escreve para aquela igreja através de um relatório que Epáfras fala, e também a respeito daquilo que estava acontecendo naquela cidade. O que estava acontecendo naquela cidade? Pessoas se infiltrando naquela igreja, naquela igreja, tá certo? Com heresias. O que é heresias? Né? Tipo de mensagem contra o Evangelho de Jesus, tipo de mensagem contra a palavra de Deus. Paulo recebe esse relatório e escreve para aquela igreja. E interessante que ele escreve não combatendo no sentido de falando mal do que eles estavam falando, dizendo, querendo passar. Mas Paulo, ele diz assim, eu vou focar na solução. Não é falar do pecado que a pessoa se livra, é falar da verdade. Vocês não entenderam, não. Eu vou repetir. Não é eu falar, chegar para uma pessoa, você está fazendo isso, tudo isso, não. É levar essa pessoa a conhecer Jesus Cristo. Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecereis o pecado, não é? Conhecereis o pecado, e aí a verdade vai te libertar. Entenderam, gente? Deu para entender? E por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente lê a carta de Colossenses, a gente não tem noção do que está acontecendo por aqui, por trás. Uma tentativa perigosa, maligna. Mas Paulo, ele diz assim, ele escreve a carta focando em Jesus. Focando em Jesus, levando as pessoas a fazerem com que Jesus Cristo possa ser Senhor. Gente, você precisa entender que se você tiver Jesus como Senhor, se você amar Jesus, se você seguir Jesus, se Jesus for acima de qualquer coisa na tua vida, com certeza você vai gozar de uma vida com Deus, uma vida de Deus. Por isso que a série, a gente intitulou a série Acima de Tudo. Fala comigo, acima de tudo. O que é esse acima de tudo? Jesus acima de tudo. Jesus acima de qualquer coisa. Jesus sendo o Senhor e dono da nossa vida. E aí eu quero ler alguns textos do livro de Colossenses. Por exemplo, livro de Colossenses capítulo 2, 6 e 7, a gente vai estar falando nessa série tarde e noite aqui, vários domingos. Ele diz uma coisa interessante, e agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Não é só aceitar, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem a sua vida. Crie raízes, cresça em Jesus. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. E aí eu quero entrar aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, nos versos 1 a 8. Estão comigo, pessoal? Então acompanhe essa leitura. Assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco,
que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo começa a carta já agradecendo a Deus por 3 coisas importantes na nossa vida. Paulo agradece pela fé que aquela igreja, que aquele povo tinha em Cristo Jesus. Ele agradece pelo amor que eles tinham, ele agradece pela esperança que eles tinham em Cristo Jesus. Fala comigo, gente, fé, amor e esperança. Vamos lá, todo mundo, fé, amor e esperança. Ele já olha para aquele assim, gente, eu agradeço porque vocês têm fé em Jesus. Eu agradeço porque não é fé em qualquer coisa, é em Jesus. Eu agradeço pelo amor que vocês têm, uns pelos outros, pela igreja local, pelo aquilo que Deus ama, por uma esperança, não nesse mundo, não nessa terra, mas uma esperança reservada no céu, uma mentalidade de vida eterna. E aí, quando você começa a ler a partir do versículo 9, 10 e 11 do livro de Colossenses, Paulo começa a orar. Ele ora, é uma oração do apóstolo Paulo. E Paulo ora por quê? Antes de responder por que Paulo ora, eu quero colocar o contexto dessa igreja. Eram pessoas extremamente pobres, no sentido de necessidade de recursos, de coisas. Era uma igreja que estava vivendo uma situação muito complicada, era um tempo muito complicado para a igreja, de perseguição, de muita coisa contra a igreja. E era uma igreja onde as pessoas, você vai ver o ambiente ali. Se você olha a cidade de Colosso, ficava próximo à cidade de Éfeso, e você vê uma igreja que estava precisava de outras coisas, não apenas de recurso, de proteção, de guarda, de prosperidade. Mas Paulo, embora todas essas coisas, prosperidade, recurso, paz, viver em alegria, eram coisas importantes, Paulo ora por maturidade espiritual. Fala comigo, gente, maturidade espiritual. Por isso que ele começa dizendo assim, vocês que seguem a Jesus, continuem seguindo. Vocês que aceitaram Jesus, continuem seguindo. Por isso que Paulo diz assim, aprofunde suas raízes em Jesus. Fundamente a sua vida na rocha que é Jesus. E aí Paulo pede por maturidade espiritual. Gente, talvez você tenha chegado hoje à noite aqui com alguns pedidos de oração. Diversos. Meu Deus, a gente tem aqui um universo de gente, não apenas presencial, mas online. Quantos pedidos de oração? A pastora Sara orou aqui pelos pedidos. Seus pedidos são importantes. Mas interessante que o apóstolo Paulo, ele não faz menção de nenhuma necessidade física, nenhuma necessidade de paz, alegria, ele não pede a Deus para a igreja não ser perseguida, ele não pede recursos na igreja. Gente, pelo amor de Deus, isso não é errado. Mas Paulo entende, e aqui é o grande segredo do estudo que a gente quer dar aqui como igreja, fazer com que a gente tenha maturidade espiritual. A gente não seja menino, a gente não seja enganado por qualquer coisa, a gente não desiste por qualquer coisa, que uma igreja, ou seja, seu relacionamento com Deus não seja reservado apenas por um domingo, que a tua vida com Deus seja de gente madura, de gente que tem experiência com Deus, de gente de uma igreja que tem maturidade. Já pensou, gente, se a gente começa a decidir hoje, Senhor, eu quero maturidade espiritual. E aí Paulo ora por 3 coisas no sentido de maturidade espiritual, amadurecimento espiritual. Paulo ora assim, eu quero que vocês sejam maduros espiritualmente por 3 coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo ora por inteligência espiritual. Fala comigo, gente, inteligência espiritual. No verso 9, você vai encontrar isso, ele diz assim, por esta razão, eu estou lendo 1:9, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse conhecimento da vontade de Deus, qual é a equação? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual.
cheios do conhecimento da vontade de Deus. Qual é a equação? Que você, conhecimento da vontade de Deus é igual ao quê? Sabedoria mais entendimento espiritual. Sabedoria mais entendimento espiritual. Gente, existe uma importância na inteligência intelectual. Pessoas inteligentes intelectualmente são pessoas chaves. Elas crescem, elas aparecem. A inteligência intelectual tem a sua importância. Mas Paulo não ora pela inteligência intelectual, embora tenha a sua importância. Paulo não ora pela inteligência, gente, emocional. No meu ANENê a gente diz, já tornou algo da nossa igreja, ou coisa boa é ter cabeça boa, não é, gente? Ou coisa boa é ter cabeça boa, é ter alma, gente simples, gente descomplicada, gente feliz, gente que não precisa de muita manutenção, gente que é feliz. Ou coisa boa é ter cabeça boa. Paulo não ora pela inteligência emocional que tem a sua importância, mas Paulo ora por uma inteligência espiritual. E ele diz assim, olha gente, segue Jesus, aprofunda-se em Jesus, siga Jesus, conheça Jesus. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer a vontade de Deus. E ele ora por sabedoria. Gente, o que é sabedoria? O Rousseau Shedd diz uma coisa interessante. A sabedoria fala da revelação divina. O entendimento significa a aplicação dela. Eu vou explicar de forma prática, E me vem na mente uma experiência que Salomão teve. Salomão, ele, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, a partir do 4, a Bíblia, né, conta lá da história de Salomão. Salomão estava oferecendo, estava num culto, um culto que ele estava oferecendo a Deus, e a Bíblia diz que ele ofereceu 1000 holocaustos. E ali, depois que ele ofereceu, Deus aparece para ele e pergunta, Salomão, o que é que você quer? O que é que você quer? E aí, quando a gente pega no texto, né, de 1 Reis, Salomão, ele pede uma coisa interessante. Diz assim, no verso 6, Salomão respondeu, tu foste bondoso para com teu povo. E aí ele diz, né, e agora no versículo 7, agora Senhor, eu estou lendo 1 Reis 3, 7, agora meu Deus, Senhor meu Deus, fizeste o teu povo repousar, e aí teu servo está aqui. E aí no 9, 7, 8, 9, no 9 ele diz assim, estão comigo pessoal? Eu estou falando de sabedoria, a perspectiva de forma prática. O que é que Salomão, ele recebeu sabedoria, mas o que é sabedoria que Salomão pediu? Assim, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Do coração. Salomão diz assim, Senhor, me dá uma coisa. Do coração, fala comigo, gente, coração. Ele não falou intelecto, ele não falou sentimento. Assim, eu quero uma experiência que só o Senhor é capaz de dar. Só o Senhor é capaz de dar. Eu quero uma experiência no meu coração. Eu quero uma experiência na minha vida, que eu seja capaz, Senhor meu Deus, de discernir pelo coração o que é certo e o que é errado. Gente, não sei se para vocês captaram. Para mim isso é uma chave muito importante. No mundo de hoje, onde a gente é castigado, a gente é instigado a acreditar em coisas que a gente nem deveria dar valor. E a gente não espere dessa sociedade, tá certo? Passar para vocês valores de Deus. Não espere, cada vez mais nós vamos na contramão dessa sociedade, cada vez mais nós vamos trilhar, olha, eu não sou profeta do caos, eu só estou falando a realidade. Espere tribulação, espere perseguição na igreja, espere, ei gente, não é sobre governo não, é o reino maligno,
é Satanás. Estou falando nada de política, é Satanás desde a história da igreja, sempre que a igreja se levanta, sempre vai estar contra a igreja, gente. Aproveito de dizer, dia 12 a gente vai estar aí numa marcha em favor da vida. A igreja é a favor da vida, nós somos pela vida, nós celebramos a vida, nós falamos da vida, nós amamos a vida, nós oramos pela vida, e nós oramos pelas mulheres que valorizam a vida e os homens que valorizam a vida, e nós vamos nos levantar como igreja e dizer assim, nós somos pela vida nesse país e em qualquer lugar do planeta. Gente, nós estamos falando assim, se eu e você nós seguirmos Jesus, se Jesus for acima de qualquer coisa, o que é que vai acontecer na minha vida e na sua vida? Eu e você nós teremos a experiência de viver nessa terra, sabendo o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. E isso é muito importante para mim. No mundo onde se leva para o que é cinza, João Vitor, porque é fácil discernir o que é azul e o que é amarelo, não é? É fácil discernir, mas às vezes tem cores que são o quê, gente? São enganadoras, assim. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? É cinza. Gente, eu e você, nós precisamos de inteligência espiritual hoje. Deus começar a dizer para você, filho, sai dessa, porque isso aí é contra a palavra de Deus. E aí você tem uma convicção interior, uma convicção de que esse tipo de conversa não cabe, esse tipo de realidade não cabe, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é mentira, isso aqui é coisa enganosa. Eu e você, gente, o apóstolo Paulo ora, e eu oro para você, que você tenha esse entendimento, porque é uma coisa boa quando a gente tem essa revelação de Deus, gente. Essa revelação de Deus. Um dia uma pessoa chegou aqui na igreja, me mandou um e-mail, não posso tecer detalhes da mensagem. Ela estava vivendo uma situação, ela chegou para mim, e aí veio aqui, aí me procurou depois do culto, e aí começou a conversar comigo, tal, tudinho. E aí ela perguntou assim, mas o senhor disse que ia me ajudar. Eu disse, não, eu só vou lhe ajudar se você fizer uma coisa. Mas como é que eu posso prometer, pastor, de fazer uma coisa que se eu posso não cumprir? Não, eu vou lhe ajudar, mas eu só posso lhe ajudar se você me prometer fazer uma coisa. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu posso prometer se eu... Você não pediu para eu lhe ajudar? Pediu. Eu só posso lhe ajudar se você me prometer que vai fazer. Vai, tudo bem, pode me pedir. Eu olhei para os olhos dela e disse assim, peça ao Espírito Santo uma coisa. Espírito Santo, me transforma na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Ela olhou assim para mim, só isso? Eu disse sim. Só. Meu irmão, você precisa só, eu e você, nós precisamos só do Espírito da verdade, do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus vai mostrar para mim e para você o que é certo, o que é errado. Mas o entendimento espiritual vai fazer você aplicar. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu fazer. O Deus que vai te mostrar, vai capacitar você a fazer. Eu oro por uma igreja madura, uma igreja de inteligência espiritual, uma igreja de maturidade, uma igreja de discernimento, não uma igreja que vem para cá, pastor, eu posso? Eu não posso, dá para ir, não posso ir, eu posso ir para aquele lugar, isso aqui, não, você que vai ter uma experiência com Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai dizer, filho, você não vai, filha, vai, pode seguir, vai para frente, Deus vai te dar sabedoria, mas também vai te dar capacitação de você aplicar essa sabedoria. E aí a gente vai
Começar a olhar na Bíblia a importância disso, gente. Se eu tiver sabedoria e entendimento espiritual, eu vou conhecer a vontade de Deus. Meu Deus, que riqueza! Que riqueza! Eu saber a vontade de Deus, eu saber aquilo que Deus se agrada, eu saber onde Deus quer que eu vá. Que riqueza maravilhosa, saber a vontade de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, na vida profissional, nos nossos relacionamentos, saber a vontade de Deus. Ei, gente, você não tem noção, que riqueza. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a vontade de Deus, assim, mude na sua cabeça, não se amolde a esse mundo, e você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradável, perfeita e boa, boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. Salomão, falando sobre vontade de Deus, diz assim, olha, muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. Ah, gente, não é errado eu fazer plano, tem problema nenhum, mas é sábio, antes de eu fazer plano, eu dizer assim, Senhor, antes de eu comprar, antes de eu namorar, antes de casar, antes de viajar, antes de abrir um negócio, antes de fazer, pergunta a Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz e diz, Senhor, tu pode abençoar. Hã? Compra, gasta tudinho, Deus, tu pode abençoar. Diz assim, perguntou? Ah, meu irmão, você entra em rolo por causa de você. E aí fica dando trabalho a anjo. Eu oro hoje para você ter maturidade espiritual e você deixar de ser criança, seja criança no espírito, seja criança na sua alma, na pureza, mas seja homem ou mulher de Deus que tenha um entendimento espiritual. Como, gente? Como? Como ter assim, inteligência espiritual? Peça sabedoria a Deus. Fala comigo, pede a Deus, gente. Pede a Deus, você tem pedido tanta coisa para a tua vida, pede sabedoria de Deus. Segunda coisa, estude a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, as escrituras, ame a palavra de Deus, tenha o valor da palavra de Deus. A gente perde tempo com tanta coisa. Eu confessei meu pecado aqui, eu vim de uma viagem longa, e aí durante um voo, eu fui assistir um filme, e aí aquele filme ali, gente, pensa quando terminou, eu tive tanta raiva, que eu disse assim, ô droga, passei aqui 1h e 45 minutos assistindo essa porqueira, e agora aquele negócio ficou na minha cabeça, João Vitor. Aí eu disse assim, pronto, sabe de uma coisa? Eu vou estudar a Bíblia agora. Eu disse, vou estudar logo o Salmo 119. Gente, eu não ia para o inferno, o diabo não pegou, não tinha... Não, mas sabe aquela coisa, eu disse assim, meu Deus, a gente precisa da palavra de Deus. Se você gastasse no estudo da palavra de Deus a metade do tempo que você gasta olhando o WhatsApp e o Instagram, você seria uma mulher e um homem sábio. Eu tive raiva de mim quando eu peguei o relatório hoje. De novo, o seu tempo aumentou em 15%. Gente, misericórdia. Deixa eu falar uma coisa, sério. Aí eu peguei e disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou estudar o Salmo 119. Ah, gente, eu comecei a estudar o Salmo 119. Aí eu comecei a anotar. Assim, não dá para pegar todos assim, né? Porque você vai marcando. Não, esse aqui está bonito. Aí esse aqui está melhor. Meu Deus, esse aqui também. Ah, esse aqui é bom. Não, esse aqui é fantástico. O que é que o Salmo 19 diz? Sim, como é que eu me guardo puro, observando a tua palavra?
Senhor, meu Deus, como é que eu sou sábio? Observando a Tua palavra. Senhor, meu Deus, abre os meus olhos para eu contemplar a Tua palavra. Ah, Senhor, meu Deus, eu me tornei uma pessoa melhor, observando a Tua palavra. Ah, a Tua palavra entrou no meu coração, por isso que eu sou mais sábio do que os meus mestres. É a Tua palavra que me esconde, é a Tua palavra que me dirige, é a Tua palavra que, é a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra. Ei, gente, Salmo 119, deixa eu falar uma coisa, leia a palavra de Deus, aqui está o manual, aqui é o manual. Ei, é importante um líder, é importante um pastor, mas é importante você conhecer a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, pede sabedoria a Deus, estuda a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus. E aí quando você pede sabedoria, estuda a palavra de Deus, começa a colocar em prática a palavra de Deus, comece a ser sábia. Faça pergunta de gente sábia, de gente sábio. Como é que você age como sábio? É sábio. Senhor, o Senhor faria isso que eu estou fazendo? Como o Senhor diria isso? Como o Senhor agiria? Como o Senhor? Como o Senhor? Como o Senhor? Porque quando você está fazendo perguntas de pessoa sábia, você está trazendo para a tua vida a mente de Cristo, gente. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz que eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não entrou no coração do homem, eu e você, nós recebemos pelo poder do Espírito Santo. Eu e você, nós temos o Espírito que ressuscitou Jesus, e eu e você, nós podemos viver na mente de Cristo. Fala comigo, gente. Inteligência espiritual. Fala comigo, inteligência espiritual. A outra coisa que o apóstolo Paulo, ele ora, no versículo 10, é conduta espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ora por uma conduta digna, uma conduta digna. Paulo ora, na verdade, para a gente viver como se fosse numa balança. Desse lado aqui, tá certo? Tem a palavra de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, e aqui eu e você, a nossa conduta. Ei, gente, a vontade, o desejo de Deus é que isso aqui, eu e você, a nossa conduta possa estar balanceada. Ou seja, as minhas atitudes, os meus valores, os meus pensamentos, a minha forma de viver, gente, possa estar balanceada, adequada com a vontade de Deus. E quem pode fazer isso na minha vida e na sua vida? Jesus, gente. Jesus. Jesus na minha vida e na sua vida pode fazer isso. Isso a gente vai chamar de outro nome, chamado santidade. Eu tenho sentido no meu coração cada vez mais levar a igreja a um padrão alto de santidade. A gente precisa ter coerência na nossa vida. Ei, gente, a gente precisa deixar que Jesus Cristo tome conta da minha vida e na sua vida. Eu, quando olho para a minha vida, na minha vida com Deus, eu vou olhar 3 estágios de conduta espiritual. O primeiro estágio aconteceu quando eu conheci Jesus Cristo. Eu tinha 14, 15 anos de idade, quando eu tive uma experiência com Deus. Estava num acampamento, e ali saímos de madrugada. Desculpe, saí de madrugada para orar, e ali a gente foi visitado pela presença do Espírito Santo de Deus. Gente, naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, eu vi algo que Deus fez na minha vida. Eu literalmente, eu nasci de novo. Eu vivia dentro de uma igreja, eu estava dentro de uma igreja. Eu sabia as histórias
da Bíblia, eu cantava as músicas de Jesus, mas eu não tinha tido uma experiência de nascer de novo. E o que é uma experiência de nascer de novo? Eu estou falando de conduta, uma conduta que agrada a Deus, não é uma conduta que agrada a homem, é uma conduta que agrada a Deus, passa por uma experiência que Jesus fala do novo nascimento. Você precisa pedir para nascer de novo, você precisa viver o novo nascimento. Deixa eu falar de novo da minha experiência. Naquele dia eu tive um encontro com Jesus, e gente, eu estava de férias, depois daquele acampamento, era o mês de férias, e eu passei o mês todinho estudando a palavra de Deus. Ei, gente, eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a amar a palavra de Deus, eu comecei a ouvir Deus pela palavra de Deus. O primeiro estágio de uma conduta, de uma transformação, de uma santidade, é uma experiência com Deus. Você precisa nascer de novo. O segundo estágio de uma conduta que agrada a Deus, o segundo estágio é querer agradar a Deus, porque por coisas que você tem que fazer, gente. Me desculpe, eu vou usar essa palavra para você entender. Querer agradar a Deus por obrigação. Porque tem momentos da nossa vida que a gente não faz porque Deus fala, a gente faz porque tem que fazer. Não, vou repetir novamente. A gente entra em determinadas coisas, que o apóstolo Paulo diz assim, em determinadas coisas, por exemplo, não sei você se é igual a mim, ei gente, essa carne velha, às vezes quer se levantar, às vezes a minha vontade, às vezes quer se levantar mais do que a vontade de Deus. Quem é igual a mim, levanta a mão. Tem mais gente. Tem mais gente. E tem momentos na minha vida e na sua vida que a gente tem que fazer morrer a nossa carne. Jesus diz assim, olha, se a tua mão te leva a pecar, o que é que ele fala? Corta. Se teus olhos te fazem pecar, faz o que? Arranca. Jesus não estava estabelecendo a mutilação, gente. Jesus está dizendo o seguinte, é domínio próprio. Ei, diante de uma tentação, meu irmão, não vá orar. Diante de uma tentação, corre, meu irmão. Corre. Eu conheço um pastor que foi evangelizar um grupo de prostituta. Foi isso que aconteceu. Meu irmão, não tem força, pula fora, meu irmão. Essa conversa, pula fora, apaga esse Instagram, bloqueia, diz não vai sair, meu irmão, corre, porque você está no estágio, é um estágio, aqui você teve a experiência, mas aqui é uma transformação de mente, você ainda está lutando, está lutando, não brinque com isso. Até chegar ao terceiro estágio, você tem uma conduta porque você decide agradar a Deus. Decide agradar a Deus. Qual é o nível de santidade? Não diga que Deus está abençoando quando você está em adultério. Não diga que esse namoro e esse noivado é de Deus, quando os valores, os princípios, o jeito que você namora e noiva não está de acordo com a palavra de Deus. E como é? Eu não vou dizer para você não, vai na Bíblia e pergunta ao Espírito Santo. Eu não vou dizer para você que aqui nós não somos uma igreja que valoriza a regra. Nós somos uma igreja que valoriza a voz do Espírito Santo e o conhecimento da palavra de Deus. Não diga que Deus está te abençoando se você compra e não paga. Não diga que você é uma mulher de Deus se você não cumpre os seus compromissos.
Não diga que você é seguidor de Jesus. Você não é perfeito, mas tem coisa que é lógico, meu irmão. Tem coisa que não cabe para crente, tem coisa que não cabe para a mulher de Deus, tem coisa que não cabe para o homem de Deus, não cabe. O apóstolo Paulo ora porque inteligência espiritual, se Jesus estiver na nossa vida, Ele vai nos dar inteligência espiritual. Se Jesus estiver na nossa vida, Ele vai transformar o nosso coração. E eu vim dizer para você que você não está aqui, ei, não estou te acusando, não estou apontando, você está no lugar certo. Hoje é o dia de arrepender-se, hoje é dia de pedir o Espírito Santo, hoje é dia de dizer: Senhor meu Deus, eu não consigo lutar contra isso, Senhor, eu não consigo viver, a gente não consegue pela nossa força, mas o Espírito de Deus vai repousar sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai entrar na tua vida e vai quebrar toda imoralidade, toda carnalidade, toda indecência. Ele vai quebrar na tua vida, Ele vai trazer você até uma conduta espiritual que agrada a Deus. Agrada a Deus. Vou pular para outra coisa, gente. Santidade não é a forma que eu ando para que as outras pessoas valorizem. Santidade é querer agradar a Deus. E por que eu quero agradar a Deus? Porque Deus vai me amar mais? Não. Para eu receber de Deus? Não. Para eu chamar a atenção de Deus? Não. Deus vai continuar me amando, Deus vai sempre me abençoar, mas é bom para mim e para você, gente. Deus não quer. Quando a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo, Deus não tem problema de autoestima baixo. Mas falar a verdade é melhor. Andar em santidade é melhor. Vencer o pecado é melhor. Vencer a tentação é melhor. Ah, meu irmão, no dia que você começar ao terceiro estágio, eu experimentei Jesus, mas eu ainda estou em processo, pastor, tem um bocado de coisa aqui enrolada na minha vida, tem um bocado de coisa aqui, um negócio meio complicado, não gosto nem de falar. Ei, mas queira, dependa do Espírito Santo, Jesus acima de tudo, para você começar a viver o terceiro estágio. Não para aparecer no Instagram dos outros. Lá no céu, Deus olhar para mim e para você e dizer assim: gostei, gostei filha, gostei. Gostei, isso, é desse jeito. Está sendo igual a mim, está me imitando, está me imitando, está me imitando. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, não vem, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. E conduta vai levar você a frutificar e a crescer. Frutificar e crescer. Fala comigo, gente. Frutificar e crescer. Eu oro por uma igreja madura espiritualmente, que ama agradar a Deus, que vai ter uma vida não para agradar os outros, mas ama agradar a Deus. Mas Paulo também, ele ora por outra coisa. A terceira coisa que o apóstolo Paulo ora é por força espiritual. Diz assim, no versículo 11 e 12: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças a Deus, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Fala comigo, gente. Inteligência espiritual, conduta espiritual, e finalmente força espiritual. E Natan, ele fala duas coisas da força espiritual. Ele fala perseverança e paciência. A nossa jornada ainda não terminou aqui nessa terra, gente. Deixa eu falar uma coisa. O Deus que começou, Ele vai completar. Não desista. Não desista. Não desista.
não desista. Está apertado, não desista. Está doendo, não desista. Ei, gente, está incomodando, não desista. Fazia tempo que eu não fazia minha maratona. 2 finais de semana atrás, minha filha e meu genro, pai, bora fazer uma meia maratona. Eu não tinha nem treinado. Aí eu disse, bora fazer, mas deixa eu falar uma coisa. Depois dos 15 quilômetros, a gente vai começar a sentir. Aí no primeiro quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, legal, vai ser fácil, só olhando. 12, 13, 15 quilômetros, a perna começa a... Mas você tem um alvo. Quem faz 15 faz 16, quem faz 16 faz 17, quem faz 17 faz 18, quem faz 18 faz 19, quem faz 19 faz 20. Ei, gente, eu vou falar uma coisa. Eu declaro sobre você o poder do Espírito Santo, para você não desistir da sua caminhada com Deus. Você não desistir da sua caminhada com Deus. O poder do Espírito Santo vai te segurar. Vai segurar você, vai te sustentar. Não é a tua força, mas não é a tua capacidade, mas é o poder do Espírito Santo. E o Deus que começou a obra na tua vida, Ele vai completar, meu irmão. Mas a força espiritual também é sobre paciência. Paciência. Paciência, gente, não é a habilidade de esperar, e sim a capacidade de se manter cristão enquanto se espera. Paciência. No culto, entre um culto e outro, uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, ora, porque lá na minha empresa está tendo, chegou um meu chefe não sei o que e tal, aquela coisa, e está complicado para mim e tal. Eu disse, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, experiência própria. Eu tive alguns chefes, eu vou usar essa palavra que a gente conhece, o cara era chato. Mas depois que eu passei a conviver com ele, assim, rapaz, esse cara não é chato. Esse cara é um instrumento de Deus para trabalhar na minha vida. Os chefes que eu, no começo, não gostava, depois eu disse assim, quanta coisa eles trabalharam na minha vida. Eu disse para esse rapaz, eu disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo com você, com esse seu chefe, tem duas coisas. Ou esse cara é enviado do cão, maligno. E tem jeito. Porque você vai orar por ele, você vai interceder pela vida dele. Porque não é a pessoa, e eu não acredito, eu disse para ele, eu não acredito que esse cara seja do mal, sem nem conhecer. Agora eu sinto no meu coração dizer uma coisa para você. Essa pessoa está sendo um instrumento de Deus para desconstruir coisas na sua vida que você não estava enxergando. Esse cara está te apertando, esse cara está te exigindo, esse cara está trabalhando, é um instrumento de Deus. Eu, pastor, é isso que está acontecendo comigo mesmo. Mas meu irmão, é isso que muitas vezes a gente não está entendendo. E sabe quando é que eu e você a gente enxerga? Paciência. 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 Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, como seu pastor, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu me deparo, está aqui, pessoal que anda comigo, Sara, João Vitor, quando eu me deparo com pessoas difíceis, quando eu me deparo com gente difícil, eu estou dizendo assim, Deus está querendo tratar comigo. Deus está querendo tratar comigo. Eu não tinha essa maturidade. Hoje, quando eu pego pessoas difíceis, eu digo assim, Deus está querendo tratar comigo. Deus querendo tratar comigo. E quanto mais o cara bate, quanto mais o cara critica, quanto mais o cara fala, mais eu oro, mais eu intercedo, mais eu oro, mais eu intercedo. E assim, Deus está trabalhando comigo. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. É minha capacidade? Não. É o poder do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero declarar que o poder do Espírito Santo vai trazer e fluir na tua vida o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão,
o domínio próprio. Você não recebeu o espírito de medo, você recebeu o espírito de amor e de moderação, o Espírito Santo sobre a tua vida, a capacidade de Deus, de você andar mais uma milha, de você orar, de você amar, de você enxergar, o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Eu oro sobre a sua vida, esse Espírito Santo que não vai deixar você desistir, mas o mesmo Espírito que com a paciência vai trazer em você, mesmo debaixo de situações adversas, a alegria do Senhor, ao ponto de você ter a capacidade de agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Mesmo sentado, pede ao Espírito Santo, eu recebo essa palavra. O que é que o Espírito Santo falou para você? O que é que o Espírito Santo falou para você? Desde a última fila até a primeira, o que é que o Espírito Santo falou para você? Será que o Espírito Santo está dizendo, filha, você precisa de sabedoria, de entendimento espiritual. Você precisa de inteligência. Quem sabe o Espírito Santo falou para você sobre conduta, sobre santidade, mudar de vida. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para essa vida. Você não foi feito para o pecado. Você não foi feito para viver desse jeito. Você foi feito para honrar a Deus. Você foi feito para viver como filho de Deus. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. A sua vida é santa. Você vai morar no céu, onde tudo é santo. Você é separado, você é separada. Em nome de Jesus Cristo, nunca seremos perfeitos, mas podemos viver uma vida de santidade. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida também a força do Senhor, a capacidade de não desistir, a capacidade de ser cheio da paciência de Deus. Em nome de Jesus, você pode agradecer a Deus.